Na última exposição, em Gênesis capítulo 19, nós mergulhamos no abismo do pecado e do julgamento de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19. Então, irmãos, esta manhã nós voltamos nossa atenção para Gênesis 20 e a visão que nos aguarda é difícil e talvez até decepcionante, né? Depois de um capítulo 19 com julgamento e pecado e juízo, mas o pai da fé, Abraão, que vimos antes interceder fervorosamente pelos pecadores de Sodoma, e após o julgamento do Senhor observar as consequências do juízo divino, aqui nós o encontramos tropeçando novamente. Vamos então ler a Santa Palavra de Deus, Gênesis capítulo 20, verso 1. Diz assim a Santa Palavra do Senhor: Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas, se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão. E lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse: Dei 1000 moedas de prata a seu irmão, como compensação por tudo o que aconteceu com você. E diante de todos você está justificada.
Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Até aqui, irmãos, verso 18. Vamos uma vez mais ao Senhor em oração. Nosso Senhor e nosso Deus, Pai bendito, ficamos maravilhados e admirados ao ver a Tua mão revelada nesta palavra, Senhor. Pedimos, ó Senhor, que nos ensines a verdade esta manhã, a partir deste episódio tão triste e ao mesmo tempo surpreendente na vida do pai da fé. Que o Teu Espírito nos ilumine para compreendermos e nos alegrarmos diante do Teu poder e da Tua soberania e da Tua graça. E assim a Ti daremos o louvor e a glória. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, após a extraordinária promessa de Deus no capítulo 18, seria até natural para nós esperar que a narrativa avançasse diretamente, talvez para o nascimento de Isaac, ou para um feito que expressasse o crescimento de Abraão em fé e em confiança no Senhor. Afinal, o Senhor havia visitado Abraão, reafirmado a sua palavra e declarado que dentro de 1 ano Sara teria um filho. Mas em vez disso, o Espírito Santo insere neste momento um episódio de certa forma surpreendente. A primeira leitura, à primeira vista, nos faz pensar: que desastre! Abraão, o pai da fé, mente. Ele diz que Sara é sua irmã. O rei pagão Abimeleque a leva para o seu harém. Então, a promessa que parecia tão firme até o capítulo 18, agora parece estar de novo ameaçada. Eu pergunto, será que a incredulidade de Abraão vai frustrar os planos de Deus? E o nosso tema desta manhã, na exposição de Gênesis capítulo 20, é, como expressou John Owen, ó felix culpa, ou ó feliz culpa que encontrou tal Redentor. Preste atenção, meu irmão, essa expressão não celebra o pecado de forma alguma. Nós sabemos que Deus, Ele odeia o pecado, mas essa expressão destaca a maravilhosa realidade de que Deus é tão soberano, Ele é tão gracioso, que Ele pode transformar até mesmo os fracassos, ou os maiores fracassos dos seus servos, em ocasiões para manifestar a sua fidelidade, para manifestar a sua glória, transformando a tragédia do pecado em um bem ainda maior. Ó feliz culpa que encontrou tal Redentor. Então, Gênesis 20 é um capítulo que mostra o fracasso de Abraão, mas não é só isso. Em cada detalhe da narrativa, o Senhor demonstra que sua aliança não depende da fidelidade ou da integridade dos homens. Na verdade,
o episódio é ainda mais significativo para nós, irmãos, quando nós consideramos tudo o que aconteceu até aqui. Vejam, recentemente Abraão havia sido um herói da fé. Ele resgatou Ló, enfrentou reis poderosos, recusou as riquezas de Sodoma e recebeu a renovação, a reafirmação da aliança do próprio Deus. Ele tinha circuncidado sua casa e ainda mais recente, ele tinha conversado com o próprio Senhor em comunhão íntima, num banquete, se assentado à mesa. Ele tinha conversado com Deus sobre justiça e tinha intercedido por Sodoma. E algumas semanas atrás nós contrastamos repetidamente Abraão e Ló. Abraão vinha numa crescente, só crescia, e Ló só descia ladeira abaixo. Agora no capítulo 20, nossas expectativas certamente estariam lá no alto. Esperávamos encontrar um patriarca amadurecido, uma fé madura, um patriarca fortalecido pela graça. Mas Abraão reaparece no capítulo 20, cometendo o mesmo pecado que cometeu algumas décadas antes no Egito. O homem que acabou de falar com Deus age como se Deus não fosse digno de confiança. O homem que intercedeu por Sodoma, evidenciando a justiça de Deus, agora precisa ser repreendido por um rei pagão. O homem que recebeu a promessa de Isaac age como se a sua vida dependesse de uma mentira, e ainda de uma mentira planejada. Abraão não foi pego de surpresa e teve que improvisar nesse momento. Não, foi uma mentira planejada. É uma queda certamente inesperada diante de nós. E talvez, irmãos, o Espírito Santo tenha registrado tantos detalhes justamente para nos lembrar que até mesmo os maiores santos continuam sendo pecadores necessitados de graça. A fé de Abraão era real, mas não era perfeita. O seu crescimento era verdadeiro, mas ainda incompleto. E essa é uma verdade encorajadora para nós, igreja do Senhor. Ao lermos este capítulo, nós não encontramos apenas o fracasso de Abraão. Encontramos algo maior, a fidelidade de Deus que permanece firme quando os seus servos vacilam. A verdadeira surpresa de Gênesis 20 não é que Abraão caiu. A verdadeira surpresa de Gênesis 20 é que Deus não o abandonou quando ele caiu. E há algo que torna a situação ainda mais escandalosa aqui. O problema não é simplesmente que Abraão pecou. O problema é que ele está repetindo um pecado do passado. Lá em Gênesis 12, no Egito, por medo, Abraão pediu que Sara dissesse o quê? Que era sua irmã. O resultado foi desastroso. Veja, irmãos, Abraão já tinha passado por uma experiência muito semelhante. Ele tinha mentido e a sua mentira tinha trazido um resultado desastroso.
Memória curta. Sara foi levada para a casa de Faraó. E aqui Sara foi levada para a casa do rei de Gerar, Abimeleque. Então, naquela época, de Gênesis 12, nós poderíamos muito bem atribuir isso à imaturidade da fé de Abraão. Abraão estava começando a sua caminhada. Mas agora, entre Gênesis 12 e Gênesis 20, passaram-se muitos anos. Como disse antes, passaram-se algumas décadas de caminhada. Abraão viu Deus protegê-lo, viu Deus enriquecê-lo, viu Deus dar uma vitória monumental sobre reis poderosos, recebeu o sinal da circuncisão, conversou com o Senhor, intercedeu por Sodoma, ouviu a promessa de Isaac novamente durante esse período. E apesar de tudo isso, ele volta a recorrer à mesma estratégia pecaminosa. E isso torna a narrativa profundamente humana, profundamente relacionada conosco. Por quê? Porque a experiência de Abraão é também a experiência de muitos crentes, é também a experiência de muitos de nós. Gostamos de imaginar que depois de certa maturidade espiritual, de determinadas tentações, que determinadas tentações ficaram para trás e que para sempre elas não nos assolarão mais. Pensamos que certos pecados pertencem apenas ao início da caminhada cristã. Pensamos que agora que temos 50 anos de caminhada cristã, nos tornamos super crentes. Muitos pensam assim. Mas a realidade é frequentemente outra. Pecados antigos podem ressurgir, velhos medos podem reaparecer, fraquezas que julgávamos vencidas podem voltar a nos assediar, e justamente porque nós julgávamos vencidas. Calvino observou que os pecados não são facilmente arrancados do coração humano. Que, mesmo após grandes progressos na fé, permanecem resíduos da velha natureza. E esses resíduos continuamente precisam ser mortificados. O medo que dominou Abraão no Egito ainda estava presente. A tendência de confiar em sua própria astúcia não havia sido completamente vencida. E essa verdade deve produzir em nós duas reações. Primeiro, humildade. Se Abraão, aquele que aparece na galeria dos heróis da fé, pôde cair novamente em um pecado antigo, nenhum de nós deve presumir que está acima da tentação. Segundo, deve produzir em nós gratidão, porque o mesmo Deus que restaurou Abraão lá no Egito, é o Deus que continua restaurando os seus filhos quando eles tropeçam. O foco aqui, irmãos, não é apenas a fraqueza persistente de Abraão, é a fidelidade perseverante de Deus para com um servo que, mesmo depois de tantos anos, ainda precisa desesperadamente da graça. Agora, o contraste entre Abraão e Abimeleque é algo profundamente constrangedor, que deve ser constrangedor para nós. Vejam, à medida que a história avança, torna-se evidente que Abimeleque
O rei pagão, diga-se de passagem, demonstra maior integridade moral do que Abraão, que é o homem da aliança, que é o homem de Deus. Então o que nós temos aqui? Um homem ímpio demonstrando mais integridade do que um homem de Deus. Em termos de conduta imediata, o incrédulo parece agir mais honestamente, com mais senso de justiça e mais preocupação ética do que o próprio patriarca. Veja se não é muito semelhante nos nossos dias. Isso é profundamente humilhante. Abimeleque valoriza a verdade. Quando descobre que foi enganado, ele reage com indignação. Abimeleque, um rei pagão, ele compreende a gravidade do adultério e teme as consequências. E quando ele é advertido por Deus, quando Deus lhe aparece em sonho, Abimeleque não faz negociações. Contraste com Ló, que Ló é registrado na Bíblia como um crente, como um salvo. Mas é contrastante, porque quando Deus chega e fala com Ló, ele busca concessões, ele negocia. Mas não dá para esperar mais um tempinho? Aquela cidade ali mais pertinho de Sodoma, não dá para me aceitar lá? Para mim não ter que ir para tão longe. Mas Abimeleque, o rei pagão, um ímpio, não faz negociações, não tenta justificar. E ao amanhecer, ele reúne seus servos e corrige o problema imediatamente. É a primeira coisa do dia que Abimeleque faz, é corrigir e reparar o seu erro. Ele não deixa para depois. Enquanto isso, Abraão, que recebeu inúmeras revelações, age movido pelo medo. E vejam, a ironia é evidente no versículo 11. Abraão responde ao rei Abimeleque da seguinte forma: eu pensei que não houvesse temor de Deus neste lugar. Mas os acontecimentos mostram exatamente o contrário. O homem que julgava Gerar demonstra algum temor de Deus. O rei pagão demonstra disposição imediata de obedecer à voz divina. É claro que nós não devemos e não podemos concluir que Abimeleque era espiritualmente superior. O texto não ensina isso. Abraão continua sendo o homem de Deus, continua sendo o herdeiro da aliança. O que a narrativa mostra é que até um verdadeiro crente pode, em determinados momentos, comportar-se pior do que um incrédulo. E o incrédulo moralmente consciente. Nós vemos aqui que Abimeleque tinha consciência moral. E nós temos visto muitas vezes cristãos agindo, comportando-se pior que um incrédulo e envergonhando o nome do Senhor. Agora, irmãos, veja como Deus é maravilhoso. Ele não esconde o pecado dos seus servos. A Bíblia não transforma Abraão em um personagem impecável. Ela expõe suas falhas para que toda a glória pertença à graça de Deus e não ao homem. E há uma ironia ainda maior no final do capítulo. O rei íntegro, entre aspas, precisa da oração do patriarca falho. Vejam que interessante.
O homem moralmente correto precisa da intercessão do homem que acabou de mentir. Por quê? Porque a base da aceitação diante de Deus nunca foi perfeição moral. A base da aceitação de Abraão diante de Deus nunca foi a sua perfeição moral. Porque se fosse isso, ele poderia sair gritando aos quatro ventos: desgraçado homem que sou. Mas para que toda a glória pertença à graça de Deus. Então Abraão não é aceito, não porque merecesse, mas porque Deus havia decidido usá-lo como instrumento de sua graça. E assim é conosco. A lição aqui é bem clara. A graça de Deus não opera com base no mérito humano, não opera com base no mérito do homem. Se dependesse de mérito, Abraão estaria desqualificado, totalmente desqualificado, um mentiroso. Em um instante, passa de mentiroso para intercessor. Mas a aliança repousa sobre a fidelidade de Deus. E isso nos lembra que a esperança da igreja nunca esteve na existência, na excelência de seus membros, mas em Cristo Jesus. A igreja é o povo da aliança porque seu cabeça é perfeito. Mas o fato é que o comportamento de Abraão neste capítulo, onde o medo suprimiu a fé, a autopreservação falou mais alto do que a confiança, a mentira pareceu mais segura do que a obediência. O fato é que o seu comportamento é uma queda triste, é uma queda vergonhosa. E é exatamente por isso que o Espírito Santo registrou isso para nós. A história de Abraão é, em muitos aspectos, a história de todos nós. Ela reflete a realidade do pecado no crente. E ao longo das Escrituras, nós encontramos esse padrão repetidas vezes. Isaac tropeça de maneira semelhante às maneiras que o seu pai tropeçou. Jacó demonstrará inúmeras fraquezas espirituais. Judá, irmãos, Judá cairá em pecados escandalosos. Mas qual um dos títulos do nosso Senhor? O leão da tribo de Judá. Moisés falhará, Davi falhará miseravelmente, cometerá adultério, assassinato, mentiras. Pedro negará o nosso Senhor. E a lista poderia continuar aumentando aqui. A Bíblia, ela é extraordinariamente honesta quanto aos pecados do povo de Deus. Ela não procura esconder, não procura suavizar suas falhas, nem construir uma galeria de heróis impecáveis. Pelo contrário, ela expõe suas quedas para que aprendamos duas lições fundamentais: a profundidade do pecado humano e a grandeza da graça divina. E isso nos obriga a olhar para nós mesmos. Quantas vezes
Nós conhecemos a vontade de Deus e hesitamos. Quantas vezes permitimos que o medo governe nossas decisões? Quantas vezes buscamos proteger os nossos próprios interesses, em vez de confiar na providência? Quantas vezes colocamos diante de nossos olhos aquilo que não deveríamos olhar? Quantas vezes damos ouvidos àquilo que não deveríamos ouvir? Quantas vezes falamos aquilo que não deveríamos falar? O pecado remanescente continua sendo uma dura e triste realidade. A regeneração, ela é real. A santificação também é real. Mas nesta vida, irmãos, a velha natureza não é completamente erradicada. Como Paulo diz em Romanos capítulo 7, há uma guerra entre a lei de Deus e o pecado que habita em nós. E se nós relaxarmos nesta guerra, cairemos. O homem da fé continua sendo um homem que precisa lutar contra a incredulidade. O amigo de Deus continua sendo um pecador necessitado da graça. Isso explica alguns escândalos da história da igreja. Explica, preste atenção. Homens e mulheres que professam o nome de Cristo, inclusive muitos líderes em posição de influência, de eminência, muitas vezes trazem vergonha ao Evangelho. Isso, de certa forma, não deve nos surpreender, embora deva nos trazer tristeza profunda. Isso deve nos entristecer profundamente, mas não deve nos surpreender, porque a igreja é composta por pecadores que estão sendo transformados, não por pessoas que já alcançaram a perfeição. Portanto, Abraão não é um exemplo a ser imitado aqui. Ele é uma advertência para nós, uma advertência contra a autoconfiança, contra a autopreservação, contra o orgulho espiritual, contra a ideia de que anos de caminhada nos tornam imunes à tentação, nos tornam supercrentes. Não. Calvino observou que os santos mais maduros ainda carregam consigo muitas fraquezas e, por isso, devem viver em constante dependência da graça de Deus, em constante vigilância. Essa é uma lição que todos nós precisamos aprender. Todos nós, sem exceção. Porque, irmãos, a maior ameaça à vida espiritual, ela não costuma vir quando nós estamos conscientes da nossa fraqueza, mas quando começamos a acreditar que somos fortes. Quando que Davi caiu? Quando ele achou que seu reino já estava estabelecido e que ele não precisava mais acompanhar os seus soldados na guerra. E então ele deleitou-se com o vinho. Deixou de ser vigilante, deixou de cumprir com aquilo que Deus exigia, porque Deus tinha dado recomendações claras a Davi, que ele não deixasse de ir à guerra com os seus valentes.
E aqui Abraão caiu quando estava mais perto do cumprimento da promessa. Não foi quando estava começando a sua caminhada. E isso nos lembra que até o último dia continuaremos precisando vigiar, orar e depender da graça. Então, pergunto novamente, por que o Espírito Santo registrou esse episódio? Por que Deus expõe tão claramente a vergonha de Abraão? Por que Deus não encerrou a narrativa do patriarca com as grandes vitórias da fé? Por que nos mostrar de forma tão explícita esse momento de fracasso, medo e covardia? Não lemos em Provérbios que é a glória do homem encobrir a transgressão? Então por que Deus não encobriu esta transgressão de Abraão? A resposta nos conduz a uma verdade profunda da fé cristã. Ó feliz culpa! Como assim? À primeira vista essa expressão parece estranha, não é? Afinal, como uma culpa poderia ser convertida em felicidade? Como? Nós precisamos deixar claro, antes de mais nada, que essa expressão ela não celebra o pecado. A Bíblia nunca celebra o pecado. Deus odeia o pecado. O pecado continua sendo rebelião e abominação contra Deus, destruição da alma e miséria para a humanidade. O pecado continua sendo isso. O que essa expressão procura destacar, irmãos, é outra coisa. Ela procura destacar a extraordinária sabedoria de Deus. Sabedoria esta que é capaz de transformar até mesmo os pecados dos homens em ocasiões para a manifestação de sua graça, de sua misericórdia e de sua glória. Em outras palavras, o pecado nunca é bom, mas Deus é tão soberano, é tão bondoso, é tão gracioso que consegue tirar bem até mesmo do mal. José expressa muito bem essa verdade quando ele diz a seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas, ele continua, Deus, porém, o tornou em bem. E o Salmo 105, que foi lido na nossa liturgia, fala sobre isso, fala sobre José. Então, irmãos, vejam, a cruz de Cristo é o maior exemplo disso. Jamais houve pecado mais hediondo do que a crucificação do Filho de Deus. Ou será que houve? Houve na história humana algum pecado mais hediondo do que a crucificação do próprio Filho de Deus? Homens perversos rejeitaram o Santo de Israel, condenaram o justo e o entregaram à morte, e à morte de cruz. E no entanto, daquele ato monstruoso, Deus produziu a redenção do seu povo. O maior mal da história tornou-se o cenário da maior demonstração da graça divina. Por isso, John Owen pôde citar com aprovação a antiga expressão: ó feliz culpa, que encontrou tal Redentor. É por isso que tal culpa pode ser tornada uma culpa feliz,
porque ela encontrou um Redentor tão maravilhoso, tão bondoso, que não levou em consideração pecado tão hediondo. Ó, feliz culpa que encontrou tal Redentor. Não porque essa culpa fosse boa, mas porque o Redentor é infinitamente gracioso, é infinitamente glorioso e misericordioso. E é exatamente isso que encontramos em Gênesis 20. O pecado de Abraão não é apresentado para ser imitado, deve nos servir de advertência. É apresentado para que a fidelidade de Deus brilhe ainda mais intensamente. Abraão fracassa, mas Deus preserva Sara. Abraão mente, mas Deus protege a promessa. Abraão vacila, mas Deus permanece fiel. O patriarca demonstra sua fraqueza, o Senhor demonstra a sua imutabilidade. E não é essa também a história de nossas próprias vidas? Quando olhamos para trás, irmãos, muitos de nós somos obrigados a reconhecer que aprendemos algumas das lições mais profundas da graça e sobre a graça de Deus justamente após nossos fracassos mais dolorosos. Não porque o pecado fosse um bom mestre, não é isso, mas porque a misericórdia de Deus se revelou ainda mais extraordinária depois da nossa queda. Foi depois de negar a Cristo que Pedro compreendeu mais profundamente a amplitude da graça restauradora daquele Salvador que ele acabou de negar. Foi depois de seu adultério e homicídio que Davi aprendeu a cantar: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Vejam, irmãos, se não é só isso que é capaz de tornar uma culpa tão miserável feliz. Um homem que tinha acabado de cometer um assassinato, um homem que tinha acabado de cometer um adultério, poder cantar com as forças de seus pulmões: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Foi em meio à sua luta contra o pecado remanescente que Paulo chegou a exclamar: miserável homem que sou. E então ele continua: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele sabia a resposta. E foi então justamente que ele encontrou novamente a sua esperança em Jesus Cristo. Alexander White dizia que Romanos 7 era uma das passagens mais consoladoras da Bíblia. E nós entendemos por quê. Quando nós vemos o apóstolo Paulo lamentando a sua própria pecaminosidade, nós descobrimos que a batalha que travamos não é sinal de que somos estranhos à graça. A batalha que travamos é frequentemente uma evidência de que a graça está operando em nós. Somente, irmãos, um coração regenerado sofre por causa do pecado. Somente um filho de Deus lamenta por ter ofendido seu pai.
E o que não era o pecado, senão ofensa ao Senhor. Somente alguém que ama a santidade sente dor por causa de ainda não ser santo como deseja. Irmãos, será que nós temos amado a santidade ao ponto de sentir dor quando pecamos? Essa luta, ela produz algo precioso. Ela destrói o nosso orgulho. Ela reduz a nossa autoconfiança. Ela nos ensina a confiar não mais em nós mesmos. Ela nos obriga a depender diariamente da graça e do favor de Cristo. Quantas vezes o Senhor usou as nossas quedas para nos tornar mais humildes, mais vigilantes, mais compassivos com os outros, mais compassivos com outros pecadores e mais dependentes da cruz. Não porque o pecado tenha sido benéfico, mas porque Deus transformou nossa vergonha em escola de santidade. Por isso Gênesis 20 está na Bíblia, não para diminuir a gravidade do pecado de Abraão, mas para ampliar a glória da graça de Deus. A grande mensagem deste capítulo não é que Abraão caiu. A grande mensagem é que Deus permaneceu fiel. A culpa foi real, o pecado foi vergonhoso, mas a graça mostrou-se ainda maior. E essa continua sendo a esperança da igreja. Em todas as épocas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, verso 20. Mas precisamos enfrentar um perigo aqui. Se Deus usa até mesmo os nossos pecados para cumprir seus propósitos, não poderíamos nós pensar que o pecado não é tão grave assim? Que o mal é útil? Veja, irmãos, essa é a objeção que Paulo enfrentou. Façamos o mal para que venha o bem? Interrogavam Paulo. A resposta é imediata: de modo nenhum. A Bíblia jamais transforma o pecado em algo aceitável. Como eu já disse, o pecado continua sendo rebelião, transgressão e afronta a glória de Deus. Deus odeia o pecado. Cristo morreu por causa do pecado. O Espírito Santo guerreia contra o pecado. Ninguém deve ouvir a doutrina ou a expressão da Felix culpa e concluir que o pecado tem algum mérito. Não tem. O pecado nunca produz santidade, justiça ou comunhão. Ele produz culpa, miséria e morte. O que acontece é que Deus, em sua soberania, intervém e transforma aquilo que era destinado ao mal em instrumento de seus propósitos. Por quê? Irmãos, há uma ligação clara entre o Abraão do capítulo 20 e o Abraão do capítulo 22. No capítulo 20, um homem dominado pelo medo. No capítulo 2, nós vemos um homem disposto a entregar seu filho, confiando plenamente na promessa de Deus. Ora, seria difícil imaginar que as lições aprendidas aqui no capítulo 20 não tenha contribuído para essa maturidade. As quedas não aperfeiçoaram Abraão. A graça de Deus aperfeiçoou Abraão através das quedas e apesar de suas quedas.
Então, quando o Senhor disciplina seus filhos, Ele utiliza nossos próprios fracassos como instrumentos pedagógicos. Ele usa as lágrimas, as consequências, a vergonha, as cicatrizes, e transforma tudo isso em quê? Em humildade, dependência e santidade. Nosso Senhor comparou os seus discípulos aos ramos da videira. Ele diz que o Pai é o agricultor, e é o agricultor que faz a poda. A poda dói, irmãos. A poda machuca, ela corta, ela remove, mas produz frutos. Podemos imaginar nossa vida como o mármore nas mãos do escultor. Cada golpe tira lascas, tira pedaços, parece severo. Cada remoção parece perda, não é? Mas o artista sabe o que está fazendo. Ele está moldando seus filhos à imagem de Cristo. Frequentemente, os golpes mais profundos ocorrem após nossos fracassos mais humilhantes. Portanto, ao olharmos para Gênesis capítulo 20, não podemos de maneira alguma pensar ou dizer que o pecado de Abraão foi uma coisa boa. De forma alguma. Não foi. Foi vergonhoso. Mas não podemos, de maneira nenhuma, ignorar a providência soberana de Deus. O Senhor usou esse episódio para aprofundar a fé de seu servo e prepará-lo para novas provas, para provas maiores. O pecado continua sendo nosso inimigo, mas ele jamais será capaz de derrotar os propósitos de Deus. Esse não é o triunfo do pecado, é o triunfo da graça. Então, qual é a principal lição de Gênesis 20? Certamente foi esta: se somos infiéis, e somos, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Mas por que Ele permanece fiel a esses infiéis? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Essa é a grande mensagem. Abraão foi infiel, Deus permaneceu fiel. Abraão agiu com medo, Deus agiu segundo a sua promessa. Abraão colocou em risco o que lhe fora confiado, Deus protegeu o que ele mesmo havia prometido. Observem como o Senhor governa cada detalhe, irmãos. Ele aflige a casa de Abimeleque, ele impede que Sara seja tocada, ele aparece ao rei em sonho, ele revela a verdade, ele restaura a honra de Sara, ele reconcilia Abraão com Abimeleque. Do começo ao fim, é Deus quem sustenta a história. É Deus quem preserva a promessa. E essa não é apenas a história de Abraão, é também a nossa. Muitas vezes nos parecemos mais com o Abraão do capítulo 20 do que com o Abraão do capítulo 22. Conhecemos as promessas e ainda assim tememos. Conhecemos sua fidelidade e ainda assim duvidamos. Mas graças a Deus que a nossa esperança nunca esteve em nossa constância. Nossa esperança está na constância de Deus, na soberania e no poder de Deus. Nossa esperança não repousa na perfeição da nossa fé, até porque ela é imperfeita. Repousa na perfeição daquele em quem cremos. O
O pecado continua sendo ofensa, entristece o espírito e traz disciplina, mas o pecado dos eleitos não tem a palavra final. A graça tem, a fidelidade de Deus tem, a aliança de Deus tem. O mesmo Deus que preservou Abraão continua preservando o seu povo. O mesmo Deus que restaurou Abraão continua restaurando os seus filhos. E essa fidelidade alcança a sua expressão máxima, a sua expressão suprema em Jesus Cristo. Abraão falhou, Cristo não falhou. Abraão mentiu. Veja, irmãos, Abraão mentiu, mas Cristo é a verdade. Abraão colocou a promessa em risco, mas Cristo garantiu definitivamente todas as promessas de Deus para o seu povo. Por isso, nossa confiança final não está em Abraão, nem em nós mesmos, está em Cristo, o mediador da nova aliança, que vive para interceder por seu povo. Então, se existe algum sentido que possamos falar de uma felix culpa, ou uma feliz culpa neste capítulo, ela não está no pecado de Abraão, mas na graça de Deus, que brilhou através dele e apesar dele. O grande bem que emerge desta narrativa é a revelação da fidelidade inabalável do Senhor. Deus mostrou que sua aliança repousa sobre sua fidelidade e não sobre a perfeição ou a suposta perfeição do seu povo, dos seus servos. Precisamos saber que Deus nos ama em Cristo Jesus com amor eterno. Precisamos saber que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Precisamos saber que nossas quedas não surpreendem o Senhor. Nossas quedas não pegam o Senhor de surpresa e muito menos anulam os seus propósitos. Precisamos saber que, embora a nossa fé vacile, a mão que nos sustenta jamais vacilará. O fato de Abraão repetir o mesmo pecado é significativo para nós, irmãos. Nós conhecemos a vergonha de lutar contra as mesmas fraquezas. Conhecemos a tristeza de cair onde prometemos não mais cair. Nós conhecemos muito bem essa tristeza. Oh, irmãos, quantas vezes prometemos não cair e caímos exatamente onde prometemos não cair. Mas Gênesis 20 nos ensina que o fundamento da nossa esperança não está na nossa capacidade de nunca tropeçar, está na fidelidade daquele que nunca tropeça. Não somos salvos porque nossa obediência é perfeita, somos salvos porque Cristo é perfeito. Não perseveramos porque somos fortes, perseveramos porque Deus é fiel. Não chegaremos ao fim desta caminhada porque conseguimos nos segurar firmemente nele. Chegaremos ao fim porque ele nos segura firmemente em suas próprias mãos. E por isso, com confiança, podemos repetir as palavras do apóstolo: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Essa é a esperança de Abraão, essa é a esperança da igreja, essa é a esperança de todo pecador salvo pela graça. Vamos nos colocar de pé.